Boa noite, todas e todos. Bom, vou me apresentar antes. Meu nome é Josiane, estou fazendo mestrado agora em Direito Processual Penal, em São Paulo. Eu advogo em São Paulo também, então bastante do que eu vou falar é um pouco tanto da minha pesquisa, que está sendo, por enquanto, aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, e da minha atuação, né, como advogada, do que eu também vi no Tribunal de Justiça de São Paulo. Sem prejuízo, obviamente, de que existe outras coisas em outros estados. Eu trouxe um exemplo do Paraná, para a gente fazer um paralelo, mas acredito que pelo Brasil afora isso esteja acontecendo bastante, espero que possa acontecer cada vez mais para harmonizar os entendimentos. Vamos ver aqui. O que eu vou fazer hoje vai ser um pouco interdisciplinar, né? Porque o IRDR, não sei se vocês já tiveram aula ou vão ter aula com alguém de processo civil, especificamente. Então, o IRDR, incidente de resolução de demanda repetitiva, é uma matéria normalmente vista em processo civil, mas como o Código de Processo Civil ele pode ser aplicado, deve ser aplicado quando tiver lacuna no Código de Processo Penal, o IRDR é um dos institutos que pode ser aplicado para o processo penal. Desculpa. Então, ele vem do Código de Processo Civil, mas eu vou falar também o principal exemplo que eu vou trazer para conversar sobre o IRDR na aplicação no âmbito criminal, por exemplo, é uma coisa de execução penal. Então, eu vou fazer essa mescla meio interdisciplinar, bastante interdisciplinar, na verdade, no meio, né, das matérias. Bom, vamos aqui. Nesse começo, então, retomando ou falando para quem não conhece, não sabe o que é o IRDR, ele é incidente de resolução de demanda repetitiva, né, é o nome extenso, o nome completo dele, eu vou falar sempre IRDR, porque é um nome muito extenso, muito longo. E o CPC, esses dois artigos que estão na tela, no slide, são dois artigos do Código de Processo Civil. São dois de vários, né, que falam sobre a IRDR, que eu entendi como principais para a gente poder entender o contexto. Primeiro que fala quando cabe o IRDR, quando pode ser proposto. Precisa ter uma efetiva repetição de processos com a mesma controvérsia. Tem que ser uma controvérsia de questão de direito, não pode ser alguma questão de fato. E precisa, ao mesmo tempo, oferecer risco de ofensa à isonomia e à insegurança jurídica. Conforme eu for trazendo o exemplo dos IRDRs em andamento, fica mais fácil de ter esse entendimento, assim, de ficar concreto, né? Não ficar muito abstrato o que o artigo fala. Quando ele for instaurado, sendo admitido, sendo fixada a tese jurídica, o artigo 985 fala que a tese jurídica vai ser aplicada nos processos com idêntica questão de direito, não de fato, né, em trâmite naquela área de jurisdição. Por exemplo, se for sendo o IRDR que o Tribunal de Justiça de São Paulo determine, a Justiça Estadual de São Paulo vai ter que aplicar tanto nos processos, então, né, nesse primeiro inciso, que já estão em andamento, como em casos que venha até essa mesma situação jurídica que tramite na área, né? Por exemplo, no estado de São Paulo, para a questão de direito de justiça estadual. Aqui eu falo, então, quais são os IRDRs que já foram propostos no Tribunal de Justiça de São Paulo. Esse primeiro que eu coloquei um checkzinho verde aí, um ok, é um IRDR que foi admitido, e é o que eu vou falar bastante sobre ele, que é o que já meio que está... Ele não finalizou ainda, mas ele está quase finalizando o andamento.
Então, vou falar mais sobre esse termo em seguida, que é a database para progressão de regime. Esse segundo interesse de agir de prescrição virtual foi um que não foi admitido logo, foi acho que o primeiro do, acho não, ele foi o primeiro IRDR criminal proposto, e, salvo engano, ele foi proposto no dia que o Código de Processo Civil entrou em vigor, então foi um advogado bem rapidinho, assim, ele viu que ia ter esse IRDR e propôs essa ação, só que não foi admitido, que era um caso que ele usou como base, e tem muitos parecidos, né, por isso que ele conseguiu usar, de um caso que, acho que, se não me engano, era um crime de trânsito de um idoso. Então, tinha prescrição em metade do tempo. E tinha demorado, já estava demorando muito, e a pena máxima combinada não tinha alta prescrição ainda, mas, assim, ele não ia ter a pena máxima combinada. Não, era bem evidente, ele era primário, enfim, todas as circunstâncias favoráveis, então era evidente que ele ia ter a pena mínima, e com a pena mínima, estaria prescrito. Não se aplica, né, a prescrição virtual, fala que é vedada a aplicação dessa prescrição virtual, mas o que ele tentou colocar, que acabou não colando, era que o Ministério Público não tinha interesse de agir, que ia gastar todo o dinheiro, tempo dos atores do sistema de justiça para nada. E, de fato, foi isso. Não foi admitido o IRDR, mas no processo de origem foi isso que aconteceu. No dia que a juíza foi sentenciar, falou, ó, tá, nem vou ver porque já prescreveu, assim, pensando em todas as circunstâncias, aí acho que foi isso mesmo, no processo de origem. Nem sabe se foi culpado, inocente, se ia ser absolvido por algum outro motivo. Então, de fato, realmente, né, teve todo um gasto que poderia ter sido evitado, não foi, eles entenderam que não era para ser admitido esse processo, então essa circunstância ainda existe dessa forma. Eu falei, né, que ia ser um pouco interdisciplinar, então eu estou falando um pouquinho de outros temas que não o próprio RDR. Tem outros dois que eles foram julgados recentemente, esse primeiro juízo, o juízo de admissibilidade, e eles não foram admitidos, que fez que eu coloquei um xizinho só, né, ao invés de 2. O 2 é porque já não foi admitido e já transitou em julgado. Os outros, a fração para a profissão no artigo 35 e a fundamentação do exame crinológico, eles foram julgados no começo de agosto, não foram admitidos, mas ainda não transitou em julgado. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um. Acho que o da fundamentação, salvo engano, a advogada, ela foi intimada do acórdão recentemente, assim, essa semana, se eu não me engano. Então, não sei se ela vai recorrer, se alguém vai recorrer. O da fração para progressão do artigo 35 é um processo instaurado pela Defensoria Pública de São Paulo e teve embargo de declaração, então ainda vai acontecer algumas coisas, né? Não sei qual vai ser o estado dos embargos, se eles vão entrar com um recurso especial no STJ, qual vai ser não sei quais são os próximos passos, mas ele não finalizou. Então, para ter uma ideia da concretude de quais são os temas que podem ser trazidos, podem ser debatidos no IRDR, esse da fração para progressão é porque parte do tribunal entende que o artigo 35 da Lei de Drogas é a associação para tráfico, né? Pela Lei de Drogas, ele não é explícito dizendo que a fração dele, que ele é crime equiparado a hediondo, que ele vai ter uma fração diferenciada para progressão de regime. Só que apesar de não ter essa fração expressa de qual vai ser, que antes da lei nova, né, que tem as porcentagens, esse IRDR ele foi proposto antes do final do ano passado, então não tinha a lei anticrime. Então, a gente estava só trabalhando com fração de 1/6, 2/5, 3/5. E os juízes de execução, como metade do tribunal, os desembargadores,
uma parte aplicava fração de 1/6 para progressão e outras de 2/5 sem sua primária ou 3/5 se fosse reincidente. Como se você usando a fração do hediondo equiparado a hediondo. Então, seria para harmonizar nesse sentido. E harmonizar para 1/6, porque não teria uma justificativa legal para ser uma fração mais gravosa. O outro também, que é da advogada, né, que eu falei, da fundamentação do exame criminológico, é porque apesar de existir súmula, apesar de existir... acho que tem algum microfone aberto, se puder fechar, por favor. Eu estou ouvindo os cachorros no fundo. Fundamentação do exame criminológico, apesar de existir súmula falando que não pode fundamentar só por ser hediondo, que não pode fundamentar não, que não pode requerer o exame criminológico, requisitar o exame criminológico só por ser crime hediondo, só por ter uma pena alta, precisa de uma fundamentação concreta com base em elementos da execução penal, muitos dos juízes não usam, assim, não fundamentam de uma forma adequada. Então, o exame criminológico acaba sendo pedido a torto direito, e essa advogada, então, tentou instaurar esse IRDR para trazer elementos mais objetivos, mas, em um primeiro momento, a maioria do órgão especial, desculpa, não é do órgão especial, da turma especial de direito criminal, entendeu que não era admitido, não era, né, assim, não era caso de IRDR. Tem outros 2 IRDRs que estão ainda bem no começo do procedimento, ainda que não teve julgamento para ser admitido ou não, um que foi proposto pela Defensoria Pública de São Paulo, que é para questionar qual que é o recurso ou a ação cabível contra o indeferimento da medida protetiva, em caso da Lei Maria da Penha. Deixa eu só ver aqui, para confirmar. Não consigo mexer aqui. Se eu não me engano, o que a Defensoria Pública propôs é para ser o recurso de agravo. Mas acho que eu não tenho aqui mesmo. Eu achei que eu tivesse notado. Mas ele ainda não sabe, a gente não sabe se vai ser admitido ou não. E esse recurso, esse IRDR, ele está em segredo de justiça, por conta, imagino eu, do processo original acabar para instaurar o IRDR, você precisa ter um processo, um caso concreto, né, e aí sim fazer o incidente a partir desse caso concreto. E por ser Lei Maria da Penha, por ser processo que normalmente tramita em sigilo, esse processo está em segredo, então eu não tive acesso a ele completo. No entanto, esse processo de baixo, que eu falo, que também ainda não foi julgado para ver se vai ser admitido ou não, que é sobre remissão de pena por leitura, pela lei, a pena pode ser remida por trabalho, por estudo. A questão da leitura já tem entendimento, tem julgados nesse sentido, mas não é uma coisa que está totalmente pacificada, não é uma coisa que está definida já, né? Tem muita gente que acaba lendo e fazendo as resenhas, as leituras, e por algum motivo, ou por vários motivos, ou por não motivos, acabou não conseguindo a remissão. Então, esse último IRDR que eu menciono de São Paulo tenta sanar esse problema. E esses autos são públicos, né? No final dos slides tem todos os números dos processos depois para vocês, se vocês quiserem também acompanhar, consegue colocar no post, ficar recebendo os andamentos para saber se vai ser admitido ou não. E nesse processo, então, no incidente de remissão, em algum momento a desembargadora relatora, ela pediu, né, para verificar se tinha algum outro procedimento sobre esse tema, e aí fizeram uma juntada dos IRDRs em andamento
gerais, assim, que não era tema de remissão, e aí colocaram essa petição inicial sobre esse IRDR instaurado pela Defensoria, que é, acho, pelo Núcleo da Mulher, e tem alguns outros núcleos, eu acho, que fizeram junto, mas eu não tenho certeza agora, mas o Núcleo da Mulher, com certeza. E aí, então, a gente tem acesso, acaba tendo acesso à inicial, porque foi juntado no processo que está público. E aí, embaixo, um pouco menor, eu coloquei aqui informação do Tribunal de Justiça do Paraná, para ninguém ficar falando que eu só falo de São Paulo, mas, como eu falei, né, é onde eu atuo como advogada, majoritariamente, onde eu estou estudando, então, por isso que eu acabo sendo mais fácil pesquisar daqui mesmo. Mas, então, no Tribunal de Justiça do Paraná, em 2017, tinha sido instaurado, foi admitido um IRDR para falar sobre database para progressão, não pelo motivo que a gente vai discutir daqui a pouco, mas por conta de uma nova condenação. Então, a pessoa está cumprindo a pena, começou a cumprir pena, sei lá, 1º de janeiro de 2019, essa data base, né, 1/6, por exemplo, ou 16%, né, um furto primário, 16%, ou 1/6, a depender de se você vai usar a lei antiga ou não, e não é a mesma coisa, tá, gente? Não sei se vocês já repararam nessa conta, mas é um pouquinho vantajoso o 16% em relação a 1/6. É bem diferente, mas na hora que a gente for, quando faz a conta com anos, assim, são dias de diferença. Então, e aí, para a pessoa que está presa, é pouquinho para a gente que está aqui fora, mas para a pessoa que conta cada dia para sair, faz muita diferença. Então, se tiver lei penal benéfica retroage, se tiver um caso desse, assim, um furto, estelionato, pessoa primária, crime sem violência grave, ameaça, retroage. Falei que está sendo bem interdisciplinar, isso eu estou falando todas as coisas que eu entendo por aqui. Mas voltando, então, a pessoa está cumprindo pena, a database é a primeira prisão dela, que ela foi presa. E aí ela é condenada de novo, eventualmente até por alguma coisa que ela tinha feito antes, mas por algum motivo não tinha tido processo. Aí a questão era se a database é da primeira prisão ou se é da nova condenação, enfim. Paraná admitiu, só que aí até eu não consegui entender muito bem, não ficou muito claro para mim, se eles chegaram a ter a julgar o mérito do IRDR ou não, mas eu creio que não. E antes disso, o STJ pegou esse tema em 2019, que é o tema 1006, e para falar que não altera, né, a database. E então foi prejudicado o IRDR no Tribunal de Justiça do Paraná. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco também, sobre essa questão de ser prejudicado quando tem recurso repetitivo do Tribunal Superior. Então, acabou que não teve uma finalização. Pelo site do Tribunal de Justiça do Paraná, eu acho que criminal foi só esse. Os outros, pelo que eu vi, salvo o melhor juízo, são só RDR de área civil, previdenciário, administrativo. Não acho que tinha mais de criminal. E os de São Paulo também, até onde eu sei, esses foram os que estavam em andamento de matéria criminal. Agora eu vou falar especificamente desse que foi admitido e do que está em andamento, assim mesmo, né? Também, imagino que vocês já tenham tido aula ou vão ter aula de execução com alguma pessoa bem gabaritada que possa falar sobre isso de uma forma brilhante, então eu não vou entrar muito, mas eu vou falar ou refrescar a memória, ou falar para quem ainda não viu esse tema, não sei se todos conhecem, se alguém ainda não conhece, para a gente falar do IRDR tendo uma base comum, né? Para não ser uma coisa, para não ficar muito perdido. Então, se a pessoa começa a cumprir pena em regime inicial fechado, ela cumprindo os requisitos, tanto objetivo, questão temporal, como subjetivo, que é o bom comportamento,
ela vai progride para o regime intermediário, semiaberto. Em seguida, cumprindo de novo os requisitos, objetivo temporal e subjetivo de comportamento, pode pedir a progressão para o regime aberto. E aí, qual que é a questão, né? Qual que é a problemática nesse caso? Não é automático isso, que a pessoa, pensando numa pessoa, por exemplo, que não tem um comportamento exemplar, que não tem falta. Comportamento exemplar significa ausência de falta, né? Ela não precisa ficar bajulando os agentes, nada disso, assim, não ter faltas. E aí, tendo falta, aqui em São Paulo, por exemplo, para se reabilitar, falta grave 12 meses, de falta média 6 meses, de falta média 6 meses, falta leve, é leve, né, que fala. Gente, é a mais fraca, a mais, falta leve, 3 meses. Olha os brancos que dão na minha cabeça. Desculpa. Então, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Normalmente, eu nunca vi essa falta mais leve, por isso que eu fiquei até na dúvida, porque agora pensando, nunca vi nenhuma falta leve na minha atuação, é sempre falta grave, às vezes falta de natureza média, mas normalmente consegue enquadrar como falta grave. A falta grave, ela tem que estar, são condutas que estão elencadas expressamente na LEP. Apesar disso, conseguem encaixar outras coisas que não estão elencadas, como, por exemplo, tatuagem, que a gente pensa, né, que é uma coisa tão comum, tanto no mundão, e muito comum como dentro da prisão, mas eu já vi gente que teve falta disciplinar e foi entendido, foi homologado como sendo falta grave, sendo enquadrado como desrespeito a funcionário, apesar de não ter nenhuma pessoa física, nenhum agente que tenha sido desobedecido, desrespeitado, mas eles, nessas sindicâncias que eu vi, eles entendem que por não ter respeitado as regras da unidade, isso seria um desrespeito ao funcionário, ao servidor, e aí enquadraria em falta grave. E aí demora 12 meses para reabilitar. Mas, para não falar sobre a questão da reabilitação, pensando no comportamento exemplar mesmo de uma pessoa que nunca teve falta em nenhum momento durante o cumprimento de pena, comportamento exemplar, então, aí vamos supor, a pessoa é condenada a 6 anos em crime simples, né, para progredir com um sexto de pena. Pensando ainda também antes do pacote anticrime, que é uma matemática que eu já tinha decorado, gente, desculpa, então, eu não fiz a matemática ainda dos 16%. Tenho que fazer para atualizar esse exemplo. Mas pensando nos 6 anos com um sexto. 6 anos com sexto é uma matemática simples de ser feita, né? Com 1 ano de cumprimento de pena, a pessoa cumpre o requisito objetivo. Não é, e dificilmente não é impossível. Eu já vi eu já vi até pré-progressão, assim, do juiz pré-autorizar e falar, em tal data, daqui a 1 semana, 2, a pessoa pode progredir. Mas essa não é a regra. A regra é que o juiz só vai dar sentença, por mais que a advogado, que a defensoria peça com antecedência a progressão, junte o boletim informativo, atestado de comportamento, mostrando que a pessoa não tem falta, mesmo que peça com antecedência, normalmente, por passar para o Ministério Público, vai passar para o juiz e tudo mais, essas decisões elas não são feitas na data que a gente fala que é do lapso, né, quando atinge o lapso temporal, elas demoram. Então, por exemplo, se a pessoa começou a cumprir a pena 1º de janeiro de 2017, essa pena de 6 anos, 31 de dezembro de 2017, ela completou 1 ano, já tem um lapso. O juiz não vai dar sentença nem no dia 31 de dezembro, nem no 1º de janeiro, porque está em recesso, né? Mesmo o juiz plantonista vai falar que isso não é uma matéria de plantão. Então, vai para
meados de janeiro, por exemplo, essa até sendo positiva, sendo justa, assim, a pessoa vai atrasar 3 semanas, mas às vezes não acontece isso, às vezes existem, tem uma expressão que usam até para a execução penal, que fala dos labirintos da execução. Eu acho que quando eu ouvi essa expressão, eu acho que a pessoa quis mais falar sobre uma questão física de fórum mesmo, mas eu acho que ela é válida também para a questão virtual do processo mesmo, né? Então, tem infinitos tipos infinitos motivos que podem tardar uma decisão, e aí vamos supor que essa decisão vai ser... o juiz vai analisar esse processo e vai falar, de fato, a pessoa bom comportamento já cumpriu 1 ano dos 6, né? Cumpriu 1/6 da pena, e decide em março de 2018. Então, ela ficou 2017, 1 ano, e aí em março, 3 meses depois de já ter atingido o lapso, o juiz decide. Uma parte dos juízes de São Paulo, uma parte dos desembargadores de São Paulo, eles entendem, ou entendiam, mas acho que entendem ainda, que tem que começar a contar a partir dessa decisão. Eles entendem, nesse sentido, então, que essa decisão que concede a proibição de regime, ela tem a natureza constitutiva. Então, que o prazo para contar o próximo 6º vai ser a partir de março, por exemplo, data da sentença. Mas esse não é o entendimento do STJ, esse não é o entendimento do STF. Para o STJ e para o STF, já está bem pacificado. Eu comento assim com alguns colegas de outros estados sobre isso aqui em São Paulo, eles falam assim, mas por que tem um IRDR sobre isso? Me perguntam, né? Se é uma coisa que já o STF já está, o STF, o STJ já estão se não tem discussão mais, por que vocês estão debatendo isso no tribunal estadual, assim? Os meus colegas de outros estados ficaram bem surpresos. Mas não sei qual que é a reação de quem é de outro estado, né? Que eu sei que gente de vários estados que assistem aqui às aulas, mas é isso, uma parte bem considerável de São Paulo não aplica esse entendimento da natureza declaratória. E aí aqui no slide eu coloquei, né, o que seria essa natureza declaratória. O novo prazo para cumprir a fração devida conta-se a partir de quando preencheu os requisitos. Então, nesse exemplo, a pessoa cumpriu um ano, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2017, aí ela fica com 5 anos de pena restantes. 1/6 de 5 anos são 10 meses. Então, a partir de 1º de janeiro de 2018, cumpridos 10 meses, no final de outubro, então, de 2018, ela já está no lapso, mantendo bom comportamento, claro, né, porque tem que ter o requisito subjetivo. Ela pode já pedir a progressão para o regime aberto. Se tivesse outro entendimento da natureza constitutiva, vai contar a partir de março. Não vão ser 10 meses, porque vai diminuir, vai ficar um pouquinho menos, mas ainda assim vai ser bem mais que outubro. Então, é muito prejudicial para a pessoa. Ela já ficou num regime errado, né, pensando nesse exemplo, que foi ainda, como eu falei, né, foi um exemplo bonzinho, de 3 meses só de atraso. A pessoa já deixou de ir para o semiaberto, eventualmente deixou de poder pleitear uma saída temporária, pensando aqui no calendário nos calendários de São Paulo, a saída temporária até o ano passado, que esse ano ia mudar, mas acabou não tendo saídas, né, por conta da pandemia. Mas até o ano passado eram em datas festivas, então a primeira saída do ano era na Páscoa, que normalmente entre final de março e abril, né. Para isso tem que pedir, tinha que fazer os procedimentos para pedir, e começo de março, meados de março. Se a pessoa não tem a progressão ainda autorizada pelo juiz, ela não vai poder pleitear a saída temporária. Então, ela já teve esse prejuízo, já atrasou um pouco a vida dela nesse sentido, fora a questão de trabalho, eventualmente poder estudar fora, trabalhar fora da unidade, e ainda mais atrasando a database, mais uma vez atrasa a vida dela. Então, e normalmente, né, assim,
Eu nunca vi um caso que aconteceu isso porque a defesa deu causa, porque a pessoa presa está lá só esperando os atores do sistema agirem. É diferente, por exemplo, de uma audiência, de um processo de conhecimento que a defesa fala, eu quero uma testemunha, ou a pessoa não, enfim, não vai, ou não vai para audiência, né, se é réu solto, ou, enfim, a testemunha não vai para audiência. Para definir se vai progredir ou não depende, assim, de nada de externo, depende mesmo do Ministério Público, do Judiciário, da defesa. Então, a pessoa não faz nada para atrasar o procedimento e acaba sendo prejudicada se for entendido essa natureza constitutiva. Então, por conta disso, o STJ e o STF entendem declaratória, parte do Tribunal de São Paulo, tanto dos juízes de primeiro grau como desembargadores, entendem também, acompanham esse entendimento da STJ, mas não era todos, e aí por isso foi instaurado esse IRDR. E aí ele foi admitido como tema 28 no Tribunal de Justiça de São Paulo, por isso que eu deixei aí no subtítulo IRDR tema 28, porque é o número dele, se eventualmente vocês forem olhar no site do tribunal para buscar, no site da RDR, faça essa localização pelo tema 28, ao invés do número único do CNJ, naquele número longo. E aqui, então, para explicar um pouco o andamento para vocês, como esse foi o único IRDR que foi admitido e é o IRDR que mais avançou até o momento, em âmbito criminal, é o que eu trouxe para mostrar para vocês um pouquinho a parte prática. Um colega, ele comentou assim, José, é um processo que está um pouco confuso, fala sobre um IRDR que já tenha finalizado no âmbito civil, é mais fácil as pessoas entenderem, mas eu achei interessante trazer aqui, porque daí a gente consegue falar também sobre essa questão, o que eu falei agora um pouco também, né, o que eu estava falando agora, dessa questão da importância da database, enfim, tudo mais, mas eu acho que vai dar para entender um pouco, mas só tenho isso em mente, que está muito mais tumultuado, muito mais confuso do que deveria ser. O IRDR ele é um instituto que foi inovado, né, no CPC 2015, para harmonizar entendimento, para facilitar. Mas eu espero que fique claro, mas assim, que seja compreensível. Mas se tiverem dúvidas, podem me interromper agora, para quem está assistindo agora, pode perguntar para mim por outros meios, para quem estiver assistindo online depois. Eu fico à disposição para tirar as dúvidas, porque ele é confuso, é um pouco tumultuado mesmo, um pouco confuso. Então, eu vou falar quais são os principais marcos, para a gente poder ter uma ideia, assim, da linha do tempo, do que aconteceu com ele, assim, com esse incidente. Ele foi proposto por um advogado particular, né, um advogado, em maio de 2018. E em agosto daquele mesmo ano, um certo procurador da PGJ, ele deu parecer a favor da admissibilidade, concordando que fosse admitido, e nesse parecer dele, ele falou que seria, sim, importante acompanhar o entendimento dos tribunais superiores. Em novembro de 2018, em algum momento foi distribuído, né, para o relator Péricles Pisa, desembargador que está aposentado agora, mas quem era o responsável. E em 2018 ele encaminhou o voto dele para a turma especial criminal. O voto dele tinha sido a favor da admissibilidade do RDR e pela suspensão dos processos relacionados ao tema, que quando eu mencionei, né, 2 artigos do CPC e um outro que não foi mencionado por mim, ele fala que a depender do caso, os processos daquele tema podem ser suspensos, para não ter mais confusão, né? A ideia do RDR é harmonizar. Então, imagina se não suspende, aí um processo é votado num sentido, o outro no outro,
e aí decidiu a RDR, aí causou mais insegurança jurídica, teve mais ofensa e isonomia do que antes do IRDR ter sido proposto. Então, pelo CPC, eles colocam que meio que se suspende os relacionados ao tema, salvo se o relator decidir alguma coisa ao contrário. E aí o voto dele foi muito na literalidade do CPC. Outros desembargadores pediram vista, daí não finalizou o julgamento da admissibilidade ou não em novembro de 2018. No final de 2018, a Defensoria Pública pediu para ingressar nos autos como parte interessada, e aí no começo de 2019 ela foi admitida como amicus. E aí a Defensoria sabendo, né, desse voto do relator, eles fizeram pedido para que os processos não fossem suspensos. E aí os motivos, os argumentos usados pela Defensoria para não suspender eram: não existe previsão de suspensão na Lei de Execução Penal para se suspender, diferente do Código de Processo Civil, que tem previsão, em certos casos, de suspender alguns tipos de processo, a depender do tipo de recurso. Na LEP não existe isso. Então, esse foi um dos argumentos. Eles mencionam também as diferenças entre processo civil e penal. E no processo civil você vai estar falando de dinheiro, de propriedade. Você não vai estar falando de um dos bens mais caros, ou do bem mais caro que a gente tem, que é a liberdade. Então, é muito diferente você tratar igual duas matérias que a essência tem muita diferença, né? E ainda o terceiro argumento é que não foi feito pedido de suspensão por nenhuma das partes. Então, seria uma decisão ultra petita. Porque nem o advogado que fez o pedido com base no processo individual do cliente dele, nem o Ministério Público, né, a Procuradoria, não fez pedido de suspensão, então estaria fazendo algo totalmente fora dos pedidos. E a Defensoria também, evidentemente, quando ingressou, não fez esse pedido. Então, não teria muito sentido ter isso. Aí, em março de 2019, essa foi a petição da Defensoria. Aí, em março de 2019, foi colocado em pauta de novo, teve o julgamento. Perdão, antes, só voltando um pouquinho, eu tinha falado, né, turma especial criminal, mas eu acabei não entrando muito em detalhes, como ela é. Mas a turma especial criminal, eu não sei quanto que vocês todos sabem ou não, ela é formada por um desembargador de cada uma das câmaras criminais, aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Eu não sei exatamente como é que é o regimento dos outros tribunais, mas no Tribunal de Justiça de São Paulo é assim: a turma especial criminal são 16 câmaras de direito criminal aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, é um desembargador de cada uma das câmaras. Vou tentar não entrar muito nessa questão, que foi também um dos pontos bem debatidos nesse IRDR, mas pelo regimento, normalmente, são os desembargadores, o desembargador mais velho, né, o desembargador mais velho de cada uma das câmaras, mas ela é uma regra que não é... Ela não é uma regra, na verdade, pelo que eu entendi, é uma diretriz, porque pode se flexibilizar. Isso foi questionado, né, em algum momento posterior, tinha desembargador que não era o mais velho, tinha até juiz substituto que foi representar, mas eles entenderam que tudo bem, que pode ser, se a Câmara decide que aquele juiz substituto vai representar na turma especial criminal, eles aceitaram e entenderam como válido. Então, quando eu falo, né, que teve o julgamento pela turma, são esses 16 desembargadores, cada um representando cada uma das suas respectivas câmaras aqui criminais de São Paulo. Então, em março de 2019, teve de novo esse julgamento, né, com esses 16 representantes,
e foi admitido o IRDR, eles entenderam como que, sim, de fato, existia aquela, tinha falado num dos primeiros slides, né, o risco de ofensa, isonomia, a segurança jurídica, que existem, de fato, muitos casos com essa temática, pensando, né, em todos os processos de execuções que a gente tem, pessoas presas, né, em São Paulo, não, há poucas, eu não tenho números, assim, mas é uma porcentagem bem pequena que começa em regime aberto, que começa em regime semiaberto para não ter esse debate. Pensando em todas as pessoas que começam a cumprir pena em regime fechado, elas evidentemente vão passar por esse problema, a não ser que elas consigam a progressão no dia que alcançaram o lapso, aí realmente não tem debate. Mas se passar um dia, já vai ser questionado. A gente vai colocar a database para a próxima progressão no dia 1º de janeiro de 2018, naquele meu exemplo, ou vai ser 20 de março, né, de 2018, ou até mais tempo, assim, né? Eu já vi casos que demorou quase ano, até ano, na verdade, para ter essa primeira progressão. E aí faz muita diferença para a vida da pessoa que está no cárcere. Enfim, então, em março, eles admitiram o IRDR, e eles acabaram determinando, então, que a suspensão fosse apenas do processo original, daquele cliente, daquele advogado específico. Então, que suspendesse apenas o agravo e a execução, não é que ia suspender o processo de execução dele de uma forma completa. Ia suspender aquele agravo em execução que estava em andamento. Aí, em abril de 2019, foi publicado o acórdão que admitiu o IRDR, e foi publicado tanto o voto do relator, e teve um voto convergente também de algum outro desembargador, que concordou, né, por isso convergente, que entendeu pela admissibilidade. E aí eu trouxe um trecho assim, do voto dele, porque, para entender um pouco a temática do IRDR, eu achei que foi bem interessante. Que ele fala, para poder admitir o IRDR, tem que ter os requisitos de admissibilidade, lá que estão estabelecidos no CPC. E aí tem os requisitos positivos, né? E tem o requisito negativo, que eu tenho que ter muitos processos daquele que debatem aquela matéria de direito, tem que haver risco de isonomia, de segurança jurídica, e não pode, então esse é o requisito negativo, não pode ter recurso repetitivo afetado em tribunal superior, por exemplo, no STJ ou no STF, e foi um motivo que foi julgado prejudicado aquele do Paraná. Só que aí o desembargador aqui, ele coloca de uma forma expressa, ele fala, mas não há impedimento em relação à proposta de súmula vinculante. Por que isso é importante? Porque no STF tem a proposta de súmula vinculante 137 em andamento, e fala justamente sobre esse tema, para ver se a natureza é declaratória ou é natureza constitutiva. E aí, só a título de curiosidade, como eu quero falar sobre todos os temas em uma única aula, eu vou atualizar um pouco, né, de como está essa proposta de súmula vinculante. Salvo engano, foram 3 ou 4 votos até agora, dos 11 ministros, e 2 ou 3 foram favoráveis, e não foram favoráveis para afirmar a tese que eles já entendem, né, que eles já aplicam, apesar de não ser simulado, que é de natureza declaratória, e teve um voto que entendeu que não era o caso de fazer súmula vinculante, mas não é porque ele não concorda com a matéria, ele concorda com a matéria. Quando chega para ele esse tema, ele entende como sendo natureza declaratória. Só que a justificativa dele de não aceitar, né, de não concordar em fazer a súmula, é porque não tem muitos processos desse tipo no STF. Por quê? Porque o STJ filtra. Como também já tá consolidado no STJ, que é natureza declaratória, aqui em São Paulo, por exemplo, se o juiz ou o desembargador, enfim, o desembargador, ele entende que é constitutivo
e faz um cálculo em prejuízo ao sentenciado, a gente fazendo um habeas corpus, não precisa nem ser um recurso formal mesmo, isso é uma matéria que em habeas corpus ele é conhecido e é resolvido, ou não é conhecido, mas é concedido de ofício, porque é uma ilegalidade tão patente, mas é sanado por via de habeas corpus, de uma forma muito rápida, no próprio STJ. Então, acaba não indo para o STF. Então, o STF não tem muitos recursos, muitos pedidos com esse tema. Então, esse ministro, ele entendeu, eu não lembro agora quem que foi, quem falou isso, mas, então, ele foi assim, ele foi contrário à edição da súmula, mas não por não concordar com o mérito, por entender que não tinha esses pressupostos não é de admissibilidade, né, mas os pressupostos para poder criar a súmula, porque não era uma matéria muito repetitiva no STF. Enfim, então, mas de qualquer forma está em andamento, está parado desde março, eu não sei se por conta da pandemia acabou atrasando ou não, mas estava em andamento até março, e aí em março parou, deu uma parada, assim, ninguém mais votou. Em tese era para eles, todos os ministros já tinham recebido ofício para mostrar, falando para se manifestar, mas só teve essas poucas manifestações. Se eu não me engano, acho que são 3, 2 sendo favoráveis e uma discordando pela falta de processos. Então, o desembargador aqui em São Paulo, então, ele falou que se tiver recurso repetitivo afetado, não pode. Mas como o CPC ele não fala que não pode discutir a matéria que tenha proposta de súmula vinculante em andamento, então ele entendeu que tinha todos os requisitos positivos e que não tinham o requisito negativo, então podia ser admitido. Em seguida, né, isso foi em abril de 2019. Aí, em seguida, um pouquinho tempo depois, a Procuradoria-Geral de Justiça tomou ciência, né, foi intimada, tomou ciência desse acórdão, e era um outro procurador, não era o mesmo que tinha feito aquele parecer inicial. Mas ele reiterou, tomou ciência, reiterou o parecer anterior, e ele propôs o acolhimento da tese firmada nas cortes superiores, e ele foi bem honesto, bem direto. Ele falou, não é meu entendimento pessoal, mas a gente tem que cumprir o que já está sendo firmado pelas cortes superiores, então, apesar de não ser meu entendimento pessoal, né, ele defende que deveria ser natureza constitutiva, ou alguma outra coisa, né, não chegou, ele não entrou nesse mérito, ele não concorda com as cortes superiores, mas ele entende que tem que ter esse respeito às cortes superiores. Então, esse segundo membro do Ministério Público fez essa reiteração simples, fazendo essa ressalva. Em seguida, em maio de 2019, aquele primeiro procurador, ele voltou a se manifestar nos autos para reforçar essa ideia, né? Não, então, ele reiterou o parecer do colega dele, que tinha reiterado o seu próprio parecer, e ele ainda colocou essa parte importante, né, que eu coloquei no slide, que ele fala, reiterando a necessidade de respeitar as decisões dos tribunais superiores, em respeito ao artigo 927 do CPC, buscando conferir estabilidade, integridade e coerência de jurisprudência. Então, o colega dele tinha sido só falando, a gente tem que respeitar, mas ele trouxe, assim, todos os fundamentos de por que a gente precisa respeitar os tribunais superiores, né, por que tem que ter essa coerência, enfim, tá alinhado, né, com os precedentes. E aí, em seguida, foi feita a manifestação reiterando a ideia, né, assim, o pedido pelo advogado proponente e pela Defensoria Pública de São Paulo. E aí, em agosto de 2019, foi agendada a sessão para ser julgado o mérito de IRDR. E aí, em tese, deveria ter acabado ali. Porque os outros IRDRs que a gente for ver,
se vocês forem pesquisar, de área civil, mesmo do Paraná, né, se eventualmente se não tivesse sido julgado prejudicado, nos outros estados que eventualmente tenham, como eu falei, né, não sei quais são os RDRs criminais nos outros lugares, mas os cíveis, com certeza, de São Paulo, a gente consegue ver facilmente o andamento processual, e é uma coisa bem simples. Tem 2 momentos de julgamento: admissibilidade e julgamento de mérito. É isso. Mas aqui ficou um pouco mais extenso, por alguns motivos. Então, em agosto de 2019, foi a sessão de julgamento no mérito. Veio um terceiro membro da Procuradoria, e aí ele fez sustentação oral em sentido contrário aos colegas. Eles falaram assim, não, esse não é o entendimento institucional do Ministério Público. O Ministério Público, ele entende que é mais complexo que isso, que não basta falar que tem natureza declaratória. Então, eu discordo dessa tese que está sendo proposta, não quero que seja aceita essa tese proposta. A Defensoria Pública fez a manifestação, o advogado fez a manifestação, né, todo mundo, assim, no mesmo sentido, e é só o procurador que mudou o entendimento que até então estava sendo colocado pelos colegas. E aí, eu preferi fazer uma captura de tela mesmo dos próprios autos, ou a depender, nesse caso, por exemplo, da movimentação mesmo do processo, para ter a literalidade do que eles mesmos, que o próprio tribunal colocou, né? Mas, então, apesar dessa sustentação oral da PGJ nesse outro sentido, por maioria de votos, fixaram como tese jurídica do IRDR a natureza declaratória. E aí fala quem ia fazer o voto vencido. Aí uma curiosidade também, foi uma votação bem apertada, e a Câmara que surpreendeu, assim, que votou favorável para a natureza declaratória e meio que virou, assim, esse placar apertado das 16 câmaras, que fez, então, fazer a maioria, foi a quarta Câmara de Direito Criminal, que ela é conhecida como sendo uma Câmara a mais rígida das 16. E ela colocou essa Câmara colocou esse voto favorável ao que tinha sido feito, pedido pela defesa. Isso é só uma curiosidade mesmo, assim. E aí, mais para o final, aí fala, né, quem foram as pessoas que fizeram as sustentações orais, e aí, mais abaixo, ele coloca assim: após a votação, foi determinado pela turma julgadora a designação de nova sessão de julgamento para a liberação da ementa. E aí tinha sido pautado para o final de outubro, acabou sendo em novembro. Então, isso foi em agosto, né, que julgou o mérito, e essa foi natureza declaratória, tese jurídica, né, assim, na sessão seguinte ia ser liberado a ementa, conforme consta na súmula do julgamento. Não existiu um acórdão em agosto de 2019, mas teve me deu branco agora qual que é o nome meio que uma ficha de julgamento, mas não é ficha que chama, mas tem um nome específico, peço desculpas. Enfim, e aí pautar, então, foi em novembro de 2019. Aí eu coloquei outro membro, mas é esse terceiro membro, na verdade, né? Depois sempre ficou esse mesmo membro do Ministério Público. Então, esse terceiro membro que sustentou para não aceitar a tese que tinha sido proposta, nesse julgamento de novembro, que era só para liberar a ementa, ele fez algum questionamento de supostas nulidades, como eu tinha mencionado antes, né, da questão de quem que é o desembargador que está ali representando, questionando existir juiz substituto também, ao invés do desembargador.
apesar desses questionamentos do Ministério Público, ficou entendido que aquela sessão de novembro, então, ia ser só para aprovar a proposta da ementa, que eles não iam verificar nulidades. Se eventualmente se ele ainda entendesse por ter alguma nulidade, que entrasse com recurso cabível no momento cabível, no momento adequado. Então, deliberou-se, então, né, que a sessão ficaria restrita à aprovação da proposta de ementa reiterada pelo relator, o que tinha sido definido em agosto naquele ano, aprovada por espelhar a tese julgada na sessão anterior. E aí eu trouxe 2 trechos do acórdão mesmo, né? Então, na ementa do acórdão tem fala algumas outras fala alguma coisa procedimental no começo, aí vem para esse trecho que a gente vai ler daqui a pouco, fala da tese, e aí depois, na parte de baixo, ele fala sobre o agravo de execução do caso concreto, né? Porque é um incidente que vai gerar uma definição para outros, né, para os outros casos idênticos, mas ele tem que analisar também aquele caso que tinha sido suspenso anteriormente. Então, naquela ementa tem esses trechos, eu trouxe o tema da tese jurídica. E aí o que ficou definido, que é o que o SJ ou o STF entendem, é isso, né? A decisão que defere a progressão de regime tem natureza meramente declaratória. O lapso temporal para aquisição de benefícios deve ser a data em que foi efetivamente alcançado o requisito objetivo para a concessão da benesse. Deferido o direito de progressão, o lapso inicial para a contagem deve retroagir ao tempo que o reeducando alcançou o direito à progressão. Então, no meu exemplo lá, a pessoa teve a sentença em março de 2018, você progride, você volta, né, retroage a 31 de dezembro de 2017, quando ela completou aquele 1 ano que estava com o comportamento exemplar, e aí você conta os 10 meses até o dia 31 de dezembro de 2010. De 2010 não, 31 de outubro. Eu pensei no mês 10, né? 31 de outubro, para completar os 10 meses, que é o novo 1/6 dos 5 anos. E aí, então, nessa ementa fica, né, a orientação do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. Aí, isso na ementa. Aí, no corpo do voto, tem um parágrafo também que eu achei bem importante para falar sobre esse tema, por isso que eu trouxe aqui o destaque, né? E aí, assim, de novo, né? Não é que eu copiei o trecho, porque para não questionar que eu posso ter copiado errado. Eu, de fato, tirei print da tela, né? Peguei captura da tela do voto. E sendo assim, a data base para a progressão de regime deve ser a do preenchimento efetivo dos requisitos legais, tendo a decisão de seu deferimento natureza declaratória, não devendo servir de supedâneo para a fixação de marco não devendo servir de supedâneo para a fixação de marco diverso a morosidade estatal, que é o que eu tinha falado antes, né, que às vezes demora muito na questão dos atores mesmo, né, do sistema de justiça, não é que é culpa de uma pessoa ou de outra pessoa, mas culpa do sistema. Tampouco eventuais pedidos de exames criminológicos feitos pelo magistrado de execução, com base na supracitada jurisprudência dos tribunais superiores. Porque uma outra coisa que acontece também é a seguinte, no meu exemplo, né, a pessoa alcançou o lapso dia 31 de dezembro de 2017 e tem bom comportamento, mas por algum motivo, fundado ou não, se pede um exame criminológico, e aí o exame criminológico vai ser feito, também sendo boazinha, em fevereiro de 2018. Ela vai falar, não, mas o comportamento dele só foi verificado em fevereiro de 2018, então ele não tinha bom comportamento em dezembro, né, dia 31 de dezembro. Não, não é. Eles não podem usar esse argumento, e esse argumento ele é usado muitas vezes. Então, no acórdão aqui, ele deixa bem expresso que não pode falar, vou contar a partir desse exame cronológico. Por isso que eu achei bem importante trazer por essa interdisciplinar, não é muito interdisciplinar, eu acho, mas por essa questão intertemática, assim, que a gente está conversando agora, hoje, eu achei importante, porque se eventualmente em alguma questão
vier isso para vocês, vocês podem saber que, pelo menos na tese de defesa, tese defensiva, não pode ser considerada a data do exame criminológico. Bom, esse foi o acórdão, então, em agosto, definir a tese jurídica, falaram que em novembro ia fazer a sessão para falar qual seria a ementa, e aí foi colocado, aí foi finalmente publicado o acórdão do IRDR, né? Foram tentar, nesse intervalo, assim, a partir de novembro, tinha casos individuais que não era respeitado ainda, que ainda entendia-se como natureza constitutiva. Usava-se o argumento de que tinha tido a votação do IRDR em agosto de 2019, que o acórdão estava publicado em novembro, mas esses juízes, esses desembargadores que não abraçavam antes a ideia da natureza declaratória, muitos continuaram falando não transitou em julgado, não tem aplicação vinculante ainda, eu acho ainda que a natureza é constitutiva, então, mesmo com a natureza declaratória. Inclusive com reclamação feita para o tribunal, né, para o presidente da sessão criminal, mas aí ele falava assim, não transitou em julgado, ainda não tem como fazer reclamação, não é o caso ainda, tem que esperar o andamento finalizar o IRDR para poder ter reclamação. Mas aí, como eu falei, né, você faz um HC no STJ, eu tive um caso concreto em março desse ano, que o juiz de primeiro grau tinha entendido natureza declaratória, o cliente foi para o regime aberto, o Ministério Público agravou, e aí os desembargadores eles falaram assim, não, a natureza constitutiva, ele tem que voltar para o regime semiaberto. Saiu o acórdão, entrei com o HC, no primeiro dia o ministro falou assim, olha, não conheço, mas conselho de ofício, a natureza declaratória. Então, como eu falei, assim, meio que não morre ali no STJ, não tem por que questionar no STF, porque o STJ já, monocraticamente mesmo, não precisa nem caminhar para a turma, monocraticamente ele já decide nesse tema. Então, foi, o acórdão saiu em novembro. Aí, em novembro também, em seguida, foram opostos embargos de declaração por esse membro do Ministério Público. Estava previsto para ser julgado numa sessão que ia ocorrer em abril de 2020, e aí adiou por conta da pandemia, foi para agosto de 2020. Aí também um trechinho da súmula do resumo do dia do julgado. Por 12 votos contra 4, rejeitaram os embargos. Aí, um pouco mais para baixo, nesse trecho que eu copiei, ele fala: a turma especial deliberou que a redação da tese ficou por conta do voto do desembargador Sérgio Coelho, que fará em separado. E aí acompanhou pelos desembargadores tais e tais. Só que a tese já tinha sido definida em agosto do ano anterior, né? Um ano antes. Esse é um parênteses, eu já vou falar sobre isso. E aí, o enunciado, esse voto do Sérgio Coelho, em agosto de 2020, não, a gente não está falando agora de agosto de 2019, quando foi votado a primeira vez, desse ano. Ele fez um enunciado um pouco maior, ele meio mudou um pouco o que estava decidido antes, né? Ele coloca: a decisão que defere a progressão de regime tem natureza declaratória e não constitutiva. Até aí era isso mesmo. Tá aparecendo bem para vocês a tela? Para mim, tá meio que piscando aqui. O termo inicial para a progressão de regime deve ser a data em que preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo descritos no artigo 112, e não a data em que efetivamente foi definida a progressão. Importante ressaltar que a referida data deve ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele objetivo ou subjetivo,
vale dizer, se por último for preenchido o requisito subjetivo, independentemente da anterior implementação do requisito objetivo, que é o marco temporal, né? Será aquele o marco, ou a questão do comportamento, o marco para a fixação da database para efeito da nova progressão de regime. Mas ele não entrou no mérito, mas falar no acórdão, o acórdão é um documento que vale ainda, tá? A questão do exame criminológico. E aí, em setembro de 2020, eles perceberam um equívoco, e aí eles corrigiram esse pequeno equívoco numa outra sessão. Promover a correção da tira de julgamento. Tira de julgamento, não é que eu falei ficha, era tira de julgamento. Eu consegui me corrigir agora, não porque eu lembrei, mas porque está escrito. Promover a correção da tira de julgamento anterior para consignar que a tese vencedora, a de lavra do desembargador Pérez Pisa, e o enunciado prevalecente ficou a cargo do desembargador Sérgio Coelho. Então, aqui, na hora que ele fala, nessa penúltima linha, né? A turma especial deliberou que a redação da tese ficou por conta do voto. Não, na verdade, a redação do enunciado, que a tese já tinha sido fixada no ano anterior. Só que entre começo de agosto, quando teve esse julgamento e essa correção, eles enviaram ofícios para o CNJ, para o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, para o presidente da seção de direito criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, e o ofício estava com a tira de julgamento anterior. Então, os ofícios, eles colocaram que a tese era desse outro desembargador, né, desembargador Sérgio Coelho. Até onde eu tinha visto essa semana, não tinham sido corrigidos os ofícios. Então, estava com essa redação, vou ficar repetindo a palavra agora, né? Com a informação anterior, não com a redação anterior, com a informação anterior de que a redação da tese era por conta daquele outro, do desembargador Sérgio Coelho. Então, ainda não foi reenviado, não sei, se eu não me engano, teve uma nomeação hoje que foi encaminhada os autos para o desembargador revisor. Não sei se vai ser feito alguma coisa sobre isso, se vai só, enfim, verificar se as partes já foram intimadas, se pode transitar em julgado, se tem alguma coisa pendente. Não sei quais são os seus próximos passos, mas, de qualquer forma, está encaminhado para esse fim, assim. Aí, aqui, nesse slide que eu posso disponibilizar para vocês também, né, para vocês terem acesso direto, não ficar precisando ficar vendo o vídeo para ter acesso aos slides. Eu coloquei os processos que eu citei na ordem, né, que eu falei deles. Então, tem esse processo de 2018, primeiro, é o processo que a gente ficou falando bastante tempo. O de 2017, se ele é de 2017, ele não foi proposto quando o CPC entrou, então eu falei besteira aquela hora. Mas, enfim, o processo lá da prescrição virtual, e aí tem os outros processos que estão em andamento, da rendição de leitura, do exame cronológico, e esse aqui que tem a parte finalzinha, 816, é que é do Paraná, né? Não sei se também vocês têm esse conhecimento prático, mas o número único, o 8.26, ele é o Tribunal de Justiça Estadual aqui do estado de São Paulo. Aí eu coloquei também os sites. Eu tento, às vezes, movimentar meu computador, mas não é meu computador que eu preciso movimentar, então, por isso que trava. Eu coloquei os sites, a parte dos sites do Tribunal de Justiça de São Paulo e do Paraná, onde a gente tem acesso, pode acompanhar, eventualmente, novos IRDRs que podem ser propostos, ou ver o andamento mesmo dos outros IRDRs. E aí, também, aqui no finzinho, eu deixei meus contatos, né, se quiserem, precisarem entrar em contato por e-mail, ou pode falar comigo pelo Instagram também. E eu abro para perguntas, não sei se ficou confuso, não sei se falei demais, enfim, podem conversar comigo. Galera? Conversem comigo, não me deixem no vácuo. Obrigada, Everton.
Não vamos te deixar no vácuo. Ficou bem esclarecidinho, ficou bem claro, ficou bem explícito, bem explicitado tudo direitinho. Acho que ninguém tem nenhuma dúvida, não, né? Bom, se tiver também vergonha de fazer a pergunta aqui e quiser fazer A pergunta gente te manda no direct no Instagram. Pode falar comigo e fica à vontade. E eu acho que é só isso mesmo, assim, da minha parte. Na verdade, não, né? Preciso super agradecer a oportunidade, agradecer e enaltecer esse projeto, que eu sou muito fã desse curso popular. E eu estava comentando com alguns colegas antes, que eu falei assim, gente, que nervoso. Eu sei que é uma sala virtual, eu sei que eu estou, na verdade, na minha própria casa, não estou em sala nenhuma, mas eu estou me sentindo em sala de aula que pisaram os melhores nomes do direito, assim. Então, eu acho que é muita responsabilidade, eu estou muito nervosa por conta disso. Mas eu acho que mesmo com nervosismo eu consegui passar o que eu queria passar para vocês. Obrigada por terem me convidado. Nós